Muito provavelmente, se você começou a ver esse vídeo aqui, é porque você está com problema de constância, tá? E esse vídeo a gente vai falar exatamente sobre constância, como ser mais constante e por que ser constante pode melhorar os resultados aí na sua vida como um todo, tá? E eu aqui vou começar falando sobre constância no principal ponto, que é quando você não tem constância, você perde muito do que você poderia ser, poderia fazer, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu vou me usar como exemplo porque eu sou a melhor pessoa para ser usada, porque sou eu que estou falando, e contar uma história minha tem mais poder aqui quando a gente se trata de um vídeo, tá? O primeiro ponto, quando a gente fala de constância, eu passei por isso muitas vezes. Eu, mais jovem, hoje isso diminuiu um pouco, embora ainda tenho. Acontecia muito de, cara, eu começar uma coisa muito animado e no meio daquilo que eu estava fazendo, eu olhar para outras coisas que outras pessoas estavam fazendo. Por exemplo, eu começar a trabalhar com vendas de roupas e no meio do que eu estava fazendo, eu ver que outras pessoas, por exemplo, estavam começando a ganhar dinheiro com marketing digital, e aí eu parar, ou às vezes nem parar, mas tirar toda a minha concentração do que eu estava fazendo para olhar só para o marketing digital e deixar de lado aquilo que me estava me trazendo um resultado, por mais pequeno, mas querer mudar na esperança de que essa mudança me traria um resultado muito maior, tá? E aí esse é um exemplo que aconteceu comigo. E por uma época, nessa época que eu vendia roupa, eu realmente tomei essa decisão. Eu parei com o que eu estava fazendo para ir para o marketing digital. Mas a constância, o que eu quero falar aqui cada vez que você para uma coisa que você está fazendo, que está melhorando, você está vendo que está crescendo, para iniciar uma coisa que você não sabe se vai dar certo, você perde alguns anos aí da sua vida de investimento, de tempo, que talvez se você continuasse fazendo o que você está fazendo, você poderia ter um resultado muito melhor. E aí tem vários exemplos. Por exemplo, você pode, nenhum livro que você começa, você termina, nenhuma atividade, um curso que você começa, você termina. Isso acontecia muito comigo. Vou dar um outro exemplo muito bom aqui sobre constância. Quando eu comecei no marketing digital, eu, assim, sempre estava comprando curso e comprava um atrás do outro, e aí não fazia nada, via uma outra pessoa lançando, falando do problema que eu estava passando, de como eu consegui ganhar dinheiro e tal, e eu vou comprar esse curso. E aí eu fui fazendo isso até que chegou num curso onde o mentor, o Jordano, eu nem sei se ele ainda continua vendendo curso, mas a primeira aula ele falou o seguinte para mim: olha, você comprou esse curso, e você só vai para outro curso quando você aplicar o que você está aprendendo aqui e der certo. Enquanto isso não acontecer, você não compra mais nenhum curso no mercado. Naquela hora, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer exatamente o que esse cara está me falando e vou fazer até dar certo. E foi o primeiro curso que eu tive resultado no marketing digital. E aí, só para você ter uma ideia da constância. Às vezes a gente fica nessa, compra outro, não faz e vai. E, cara, você sente, você sabe, você percebe que não sai do lugar, não está fazendo nada está acontecendo na sua vida, mas você está naquela sensação de movimento. Não, estou fazendo, estou correndo atrás. Mas não, às vezes é hora de você olhar para o que você tem, né, e tirar o máximo de proveito daquilo. Só no momento que você, por exemplo, o curso, né? Só no momento que você extrair o máximo, ele está tendo resultado com aquilo, aí que você vai comprar um próximo, aí que você vai comprar uma mentoria, um próximo nível. Se você não faz isso, você vai ficar pulando de galho em galho. Tá? Isso aqui é um exemplo de constância. Eu vou falar um pouco agora sobre como que essa questão da constância ela é importante quando a gente olha, por exemplo, investimento. Né? Então, imagina o seguinte: se você está ganhando aí um dinheiro mensalmente, né, e começa a investir. E aí isso a gente fala aqui de um investimento, sei lá, 30% do que você ganha. Né? Vamos colocar que você ganha 10 mil reais por mês, e aí você vai começar a investir 30% do que você ganha. Se você começa em 6 meses, né, aí a gente está falando de
3 mil por mês, você está falando em 6 meses, vai estar com 18 mil aí investido, tá? Só que, quando chega no 18 mil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aparece uma oportunidade de você trocar de carro, de você ir para uma viagem, e aí, ao invés de você pensar, né, e olhar para aquele valor que você está investindo e falar assim, olha, eu tenho esse valor investido, mas eu não vou usar ele. Na sua cabeça, e a maioria das vezes isso acontece, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, ao invés de você pensar em maneiras de criar, né, aquele dinheiro para comprar aquilo que você quer, na maioria das vezes você vai querer ou vai tirar todo esse trabalho, esse investimento que você teve. Só que se você não tem aqui um pensamento de longo prazo, tá? Que é o que eu venho hoje, minha cabeça ela tá muito olhando para o longo prazo, coisa que antes dos 30, que eu fiz 30 no ano passado, eu não tinha muito essa cabeça. Então, cara, eu vou pegar esse dinheiro porque eu vou investir, vou dar retorno e tal. Hoje minha cabeça ela é mais assim, cara, eu tenho uma filha, então e eu preciso lá com 60, 70 anos viver tranquilamente, sem depender, sei lá, que minha filha ou que o outro filho ou que algum familiar vai me ajudar. Eu preciso me sustentar até lá, e quando chegar lá, quando eu quiser parar de trabalhar, eu poder parar de trabalhar sem que dependa de outras pessoas e que dependa do INSS, que pra gente da nossa geração assim, é quase que impossível de acontecer, de a gente se aposentar, né? Mas falando sobre longo prazo, se você não pensa nisso, você não tem esse olhar para frente, esse olhar ali para daqui a 30 anos, você sempre vai parar os seus investimentos porque vai aparecer uma oportunidade muito melhor agora. Só que cada real que você investe, cada real que fica ali para o seu futuro, ele pode virar 10, ele pode virar 20, ele pode virar o seu salário aí no futuro. Porém, se você não tem esse olhar, não tem essa constância de, cara, por mais que apareça a melhor oportunidade da minha vida, esse dinheiro é um dinheiro para minha aposentadoria, eu não vou mexer nele. E aí você vai, né, continuamente fazendo isso todos os meses até que chega o momento que você vai poder aposentar com esse dinheiro que você começou a guardar 20 anos atrás. Se você não tem constância, você nunca vai chegar lá na sua aposentadoria, né, na idade de você parar de trabalhar com o dinheiro. E aí a gente vê isso com pessoas mais velhas, né? Que, cara, não pode parar de trabalhar, porque se parar de trabalhar, ela não tem dinheiro para sobreviver. E quando você fica mais velho, acontecem coisas que, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas acontecem coisas que podem ser que você não consiga trabalhar, como ficar doente, como, sei lá, cair, quebrar um osso e você não conseguir andar, você não conseguir você não tem mais a capacidade mental que você tinha quando era novo. Então, é muito importante você pensar no futuro, e a constância ela vai te ajudar, né, a ter esse pensamento e a chegar no futuro melhor. Um outro lado é a dieta, né? Não tem como, por exemplo, a gente só pensar na constância em investimento e, cara, meter uma vida louca na alimentação. Como açúcar todo dia, bolo todo dia, é gostoso, eu gosto, eu sou muito fã de doce, eu tenho um problema sério com doce, porque quando eu começo a comer eu não paro. Porém, eu tenho uma responsabilidade primeiro comigo, né? Porque não tem como eu chegar na aposentadoria sem ter saúde, mas também com a minha família, com a minha filha, porque eu sei que se eu não cuidar da minha saúde, as chances são de que eu não vou chegar bem ou nem chegar daqui a 30 anos. Então, toda vez que eu olho para a oportunidade de uma sexta-feira comer uma pizza aí, a minha marmita que a gente faz aqui semanalmente para comer, eu vou optar por comer comida, porque eu sei que no longo prazo isso tende a me dar muito mais retorno do que eu comer uma pizza ali na sexta-feira. É um papo um pouquinho chato, mas são coisas que com a maturidade você vai ganhando, tá? E aí, como que o principal ponto aqui, que eu acho que deve ficar essa dúvida aí com você que chegou até aqui, como que eu me torno mais constante, tá? Se você tem um problema sério de constância, você não consegue terminar nada do que você começa, você precisa ajustar algumas coisas. Primeiro, algum momento do seu dia, algum ponto do que você faz, você precisa começar, fazer e terminar pelo menos uma tarefa no seu dia. Então, eu tenho que ler um livro. Então, qual que é o tempo que eu vou dar para ler um livro? Eu vou ler uma página por dia? Beleza. Então, eu tenho que começar a ler esse livro, ler esse livro,
e terminar o meu objetivo daquele dia. Se você começar a fazer isso com uma coisa, você vai melhorando com outras coisas também. Então, por exemplo, um exemplo assim que pode ser usado aí para você no seu dia a dia. Eu preciso arrumar minha cama. Então, todos os dias você levanta, coloca ali, né? Se coloca ali, arruma a sua cama e você vai começa uma coisa e termina. Então, isso vai fazer com que você vá ganhando mais constância. Então, e aí você começa a olhar para outras áreas da sua vida, o que você pode fazer para fazer isso todos os dias. Tá? Eu dei aqui alguns exemplos, mas na média você vai olhar, né, e vai ter esse resultado fazendo isso com constância. Ou seja, todos os dias, se você fizer isso, você naturalmente vai ter mais resultado, tá? Então, eu vou deixar aqui agora, se você curtiu esse vídeo, se, cara, tem alguma coisa que você tem de dúvida, quer me perguntar, tem alguma ideia aí de vídeo que você queira que eu faça, me manda aqui nos comentários e eu vou deixar aqui 2 indicações de vídeos meus, tá? Para você dar uma olhada também e conhecer um pouquinho mais aí do canal e compartilha isso também aí com as pessoas que você conhece, as pessoas que estão com falta de constância, manda esse vídeo para ela para que talvez ela possa melhorar um pouquinho aí, tá? Um abraço e até a próxima.